Capítulo 7, a história da teologia. A apostila ela vai nos dar um padrão, uma ideia, né, dessa tentativa de organizar as várias ideias da religião cristã. Os vários tópicos, temas e os diversos textos da Bíblia em um sistema simples, coerente e bem ordenado. Ou seja, quando eu junto toda uma teologia sistemática, né? Quando eu falo teologia sistemática, eu não estou falando aquela dogmática padronizada. Depois, mais na frente, nós estudaremos isso com mais detalhe. Estou falando daquela teologia sistemática que é organizada, que eu estudo texto por texto, com organização, e acabo num contexto histórico entendendo. Então, toda essa ideia, né, ela vem sendo aglomerada, ela vem sendo ajuntada durante tempos para que nós pudéssemos ter uma teologia saudável. Essa teologia saudável, claro que existem os pais da igreja, né, que acabou tornando isso real, que de certa forma criaram muitas heresias, mas também nos deram uma base muito boa ali no século XII, mais ou menos. Começaram, né, um trabalho para que essa teologia chegasse até nós. No século XIV, Tomás de Aquino ele acaba trazendo aí uma ideia mais profunda, né, em relação à teologia, a teologia ortodoxa protestante. E no século XIX, que foi o século passado, que muitos de nós aí já passamos por ele, né, tivemos esse ciclo dentro dele, a teologia ela foi modificada. Em vários meios, em várias situações, a teologia foi modificada. Vamos dar alguns exemplos de teologia. Ali na década de 80, mais ou menos, de 60, 70 e 80, começou-se a pregar muitos tipos de teologia. Algumas teologias novas, algumas teologias da prosperidade, que falaremos na próxima aula. E essas teologias elas ganharam muito força por se popularizar. Então, no século XIX foi o que aconteceu, a maior influência teológica que nós pudéssemos perceber. Partindo de teólogos liberais ou de pseudos teólogos, né, que se auto-intitularam, que de alguma forma receberam algum título e acabaram trazendo para o nosso meio algumas aberrações, né, que colhemos até hoje esse problema. A primeira coisa da teologia foi mudar a questão do entendimento e do estudo a Deus. Deus ele era centralizado. Em todo o tempo Deus foi o centro, né? E claro que sempre ali havia alguém que não tinha ou não respeitava essa teologia de Deus no centro, né? Dos componentes, como nós falamos no capítulo anterior. Então eles colocaram dentro dessa nova teologia que surgiu ali no século XIX, aí no século XVIII já havia alguns requisitos dela, mas ela se fortaleceu mesmo no século XIX, trazendo o homem para o centro de tudo. Então muitas nações foram envolvidas dentro dessa teologia. Claro que algumas nações elas acabaram vamos dizer assim, absorvendo a teologia que já havia. Vou dar um exemplo. Muito tempo atrás eu vi um grande pregador erudito do evangelho no nosso tempo falar que se nós não parássemos, né, uma determinada igreja chamada Igreja Universal, daqui a alguns anos, 20, 30 anos, as pessoas teriam a doutrina daquela igreja como base teológica. E isso aconteceu. Hoje a maioria das igrejas que são abertas no Brasil, ela tem uma base teológica voltada para a teologia da Igreja Universal. Outra base é da Igreja do Belém, da Igreja Assembleia de Deus do Belém, que veio através de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eles vieram e trouxeram aí uma teologia, e essa teologia, quando eles foram embora, se cansaram ou passearam, veio a se contaminar, né, vamos dizer, com o envolvimento de outros teólogos que
acabaram por achar que poderiam trazer determinado tipo de teologia. Então essa teologia assembleana, ela acaba tendo o homem no centro de tudo. Então os hinos hoje são voltados para os homens, não para adoração e para o engrandecimento de Deus. A teologia hoje é voltada para o cuidado do homem, não para adoração, para olhar para o Senhor, Deus, para o Senhor Jesus como Senhor. Então a teologia ela foi adaptada para a necessidade do homem. E isso aconteceu com uma força muito intensa no século XIX. Então, para entendermos essa questão, a história da teologia, é muito importante você entender para você saber onde se formou cada situação, né? E como igrejas que cresceram através do marketing, né? Através da mídia, através de fama, né? Hoje nós temos até internet para divulgar muitos trabalhos, ela pôde influenciar a teologia de hoje. Muitos professores hoje são influenciados por essa teologia que veio acompanhada dessa questão antropológica do homem no centro de tudo. Amém?